Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja de Jesus. Vamos começar esse culto em nome do nosso Deus, que é Trino. Eu quero convidar você, em respeito e reverência ao nosso Deus, que aqui está, baixar sua cabeça ou fechar os seus olhos. Nós temos um tempo de oração, colocando nossa vida e esse culto diante do Senhor. Senhor, aqui está o seu povo reunido para adorar o Senhor, para bendizer o teu nome. Deus, e nós pedimos a Ti que a presença do Senhor, do seu Espírito, Deus, por meio, Senhor, da Tua Palavra, dos louvores, Deus, ou de uma maneira particular, o Senhor possa manifestar-se aqui, Senhor, falando a cada um dos irmãos, trazendo, Senhor, graça, trazendo, Deus, a Tua bondade, trazendo, Deus, misericórdia, socorro, ouvindo orações, abençoando naquilo, Senhor, que cada um dos irmãos precisam. Pai, em nome de Jesus, abençoa o povo do Senhor que aqui está nessa noite, nesse lugar, nossa oração. Pedimos a Ti, Deus, pela graça mesmo do Senhor, que possamos perceber, sentir e receber. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos fazer uma leitura do versículo 27 ao 34. Estamos começando no calendário cristão, que chamamos de tempo comum. Amém? Após a ascensão de Jesus, começa a história da igreja, a história do Espírito Santo atuando na igreja, dos feitos de Deus, de Jesus na igreja através dos séculos. Esse é o tempo comum. E nós queremos fazer essa leitura nesse momento. Quero convidar você então a abrir ali e lermos juntos Mateus 9, 27. Vamos ler? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, respondeu eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios, porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Faça-se conforme a sua fé. Amém? Você acredita? Ontem estudamos aqui com os sub-18, os adolescentes, a respeito da cura. Se Jesus continua curando e fazendo milagres hoje. Você acredita? Então que seja feito conforme a sua fé. Você precisa de um milagre? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma ação especial de Deus na sua vida, em alguma área, que seja feito conforme a sua fé. Amém? Que o Deus que cura, o Deus que faz milagres, e o Deus que intervém na história, Ele está aqui. Amém? Então vamos adorar a esse Deus com louvores. Eu quero convidar você a ficar de pé, para nós cantarmos a Deus com alegria, com concentração, focado nele. Vamos cantar Teu Amor Não Falha. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha.
para juntos fazermos essa leitura do Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está seu Deus? Por que você está abatido, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém, irmãos? Essa é a experiência da vida, que por mais tribulação, perdas, dificuldades que a gente tenha, a gente clama ao Senhor e tem a certeza que ainda voltará a se alegrar em Deus. Amém? Ele é a nossa esperança. Vamos cantar mais um louvor? E durante esse louvor, convidamos você para fazer as ofertas, trazer aqui na frente, abençoando a obra de Deus. Que nessa noite você possa declarar que somente Deus é soberano.
ó Deus, nosso auxílio nos dias passados, presentes e futuros. Tu conheces nossos pensamentos e nossas necessidades mais profundas, antes mesmo de podermos expressá-las. Quando o mundo ao nosso redor torna-se caótico, ajuda-nos a lembrar dos dias mais felizes, não como algo que passou, mas como uma antevisão de coisas boas que ainda estão por vir. Oramos em nome do Rei que vem. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Irmãos, como hoje, uma noite fria, acho que os pais acabaram ficando em casa com os filhos, só temos, acho que a Vicky para ir para o cantinho, então vamos segurar. Se chegar mais, a Flor está aí de alerta, né? Mas a Vicky está louca para me ouvir pregar. Irmãos, vamos fazer mais uma oração. Agora pedindo a Deus que fale conosco no meio da sua palavra. Amém? Que Ele abra o nosso entendimento, que o Espírito fale com cada um, conforme a linguagem que você entende do Espírito. Amém? Senhor Deus, estamos agora sentados e preparados aqui, Senhor. Essa é a intenção de ouvir a Tua palavra. Deus, eu peço a Ti que meus irmãos não estejam surdos, não estejam resistentes, não estejam birrentos, Deus, com o Senhor, e que de fato, Deus, possamos estar abertos, sedentos, querendo ouvir, querendo aprender. Santo Espírito, fala o nosso coração, ensina nossas vidas, que possamos crescer um pouco mais e aprender um pouco mais do que o Senhor pensa e qual é a sua vontade. Abrimos nosso coração, Deus, e pedimos para que o Senhor se revele a nós por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Se você trouxe a Bíblia aí, eu convido você a abrir ela no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 9, Evangelho de Mateus 6, 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. O tema da mensagem de hoje é: o que nós oramos quando dizemos santificado seja o Teu nome? O que nós oramos quando dizemos santificado seja o Teu nome? Então, Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte, ele falou o seguinte: nós vamos aqui fragmentar a oração do Pai Nosso e vamos ensinar as partes dela aqui, ok? Portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Quem aqui tem o costume de orar a oração do Pai Nosso? Não digo talvez todo dia, mas vez por outra, nas suas orações, quando você busca Deus, ou no levantar do dia, ou no final do dia. Isso é uma prática? De vez em quando você faz isso, ou só faz quando tem culto de ceia aqui na igreja? Quem costuma orar a oração do Pai Nosso? Com regularidade. Bem pouquinho. Só para ter uma ideia. Então nós estamos fazendo aqui uma exposição bíblica do Sermão do Monte. Essa é a 18ª mensagem só sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte está registrado principalmente, de maneira robusta, no capítulo 6, 7 e 8 de Mateus. O nosso objetivo é percorrer todos esses 3 capítulos ensinando sobre o Sermão do Monte. Qual o objetivo disso? O objetivo é que a gente aprenda com maior profundidade sobre aquele que é o sermão mais profundo e mais importante que Jesus deixou, que Jesus proferiu aos seus discípulos. Então a gente quer aprender com mais profundidade, por isso que vamos percorrer todo ele aqui. Já estamos praticamente na metade. O Sermão do Monte, nós encontramos ali de maneira condensada ou resumida aquilo que é mais fundamental para o reino de Deus, do qual você que nasceu de novo, que é um cristão, pertence.
Ou seja, é aquilo que um cidadão do reino, que faz parte desse reino, não pode ser um ignorante sobre essas coisas. Porque ali está as coisas mais fundamentais no Sermão do Monte. E nesse momento da nossa série, nós estamos nos debruçando, nos detendo nos temas a respeito da piedade cristã. Ou seja, estamos aprendendo aqui, segundo a ótica do Sermão do Monte, como que deve ser e como que deve caracterizar o meu relacionamento com Deus. O que Jesus deixou de ensino a respeito de como que deve ser a minha intimidade com Jesus. Como que deve ser a minha vida de adoração. Isso chama-se piedade cristã. É o seu relacionamento com Deus e tudo que envolve o seu relacionamento com Deus e tudo que te leva a conhecer mais de Deus. É a piedade cristã, e isso tem um trecho ali dentro do Sermão do Monte, onde Jesus destina alguns princípios e ensinos bem importantes. Nós estamos agora, nesse momento, estudando sobre a piedade cristã. E nós já vimos aqui, dentro desse subtópico, alguns temas importantes. Nós vimos que a vida piedosa do crente, a vida piedosa do cristão, precisa ser marcada, gente, marcada. Isso tem que ser algo rotineiro, isso tem que ser algo que aconteça com constância na sua vida. A vida piedosa do cristão tem que ser marcada pela caridade, pelo fato de você ajudar pessoas, de você se sensibilizar pelas necessidades de outros. Então tem que ser marcado pela caridade, tem que ser marcado pela oração e marcado pelo jejum. A piedade tem vários outros itens, mas esses três, Jesus dá ênfase aqui, diz que isso precisa ser marcante nas nossas vidas. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas marcas, nós já pregamos sobre caridade, sobre oração e sobre jejum. Você pode procurar lá no nosso canal, no YouTube, Igreja Luterana Fé e Vida, e você vai encontrar as pregações lá, e eu recomendo que você assista, ok? Agora, ainda dentro desse tema da piedade cristã, ou dessas práticas que nos aproximam mais de Deus, que nos fazem conhecer mais a Deus e a Jesus. Então, na semana passada, nós começamos a estudar a oração do Pai Nosso. Porque Jesus falou da caridade, do jejum e da oração, mas ele fez um parênteses para explicar um pouquinho mais e estendeu o ensino sobre oração, ensinando um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Então, semana passada, nós começamos a ensinar sobre a oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso, qual cada parte dela, o que significa, o que nós estamos orando quando oramos aquilo, né? E estamos dedicando então mais tempo aqui para aprender sobre isso, porque nós entendemos que isso é central. Nós entendemos que a oração do Pai Nosso é algo super importante na nossa espiritualidade, super importante no nosso conhecimento de Deus e como que a gente deve se relacionar com Deus. Quando os discípulos pediram para Jesus, porque Jesus era um homem de oração, você vai ver ele constantemente orando, se retirando para orar. E os discípulos viam que ele era um homem de oração. E quando os discípulos, certa vez, pediram para Jesus, olha Jesus, nos ensina a orar. Lucas 11:1, nos ensina a orar. Jesus lhes disse o seguinte a eles, quando eles fizeram essa pergunta: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus disse: olha, quando vocês orarem, orem da seguinte forma: Pai Nosso. Nós estamos estudando Mateus, mas esse trecho do Evangelho de Lucas é o mesmo trecho que ensina sobre o Sermão do Monte, só com menos conteúdo, 20 e poucos versículos, enquanto que no outro tem 3 capítulos. Então, vocês vão orar da seguinte forma. Não é que os discípulos não sabiam orar, gente. Eles eram judeus. Um judeu tinha a marca de orar, o costume de orar 3 vezes no dia. Os discípulos eram judeus. Eles praticavam a oração. Não é que eles não sabiam orar. Mas quando eles falaram para Jesus, ensina-nos a orar, na verdade o que eles queriam aprender era a maneira de Jesus orar. Era o modelo, como Jesus orava, porque ele era um homem íntimo de Deus, era um homem que realizava sinais e maravilhas, era alguém maravilhoso. Eles diziam: nossa, a gente precisa ter essa intimidade com o Pai que tu tem, então nos ensina, Jesus, a orar, da tua maneira, do teu jeito. Como quem diz: Jesus, qual que é o segredo, né? Para essa intimidade, esse relacionamento com Deus? Nos ensina a orar como você ora. Irmãos, Jesus não se negou a revelar então o segredo
Jesus não escondeu o jogo. Ele disse: orem dessa forma. Gente, Jesus está pontuando. Jesus está dizendo: eu sei que vocês oram. E eu sei que vocês podem fazer o melhor que vocês estão fazendo. Vocês oram do jeito que vocês aprenderam. Mas se vocês querem ter um bom relacionamento com Deus, não é qualquer oração. Não é de qualquer jeito. Tem uma forma. É isso que Jesus está dizendo. Orem dessa forma. Com todas as letras. Jesus deu para eles um modelo de oração eficiente. Um modelo de oração eficaz. Ele deu para eles um modelo de oração que agrada a Deus. Um modelo de oração que faz com que a gente flua no relacionamento e na intimidade com o Pai. Jesus, na verdade, nos deu um modelo, uma maneira de se relacionar corretamente com Deus, porque oração é conversa, e conversa diz respeito a relacionamento. Então Jesus estava ensinando uma maneira correta de se relacionar com Deus, nos parâmetros de Deus. O nosso problema é que nós chegamos em Deus com os nossos parâmetros, e aí nós somos eficientes, não vai dar certo. Agora Jesus está dizendo: vocês querem estar bem? Vocês querem meu segredo? Vou passar para vocês, essa é a forma, ok? Então Jesus estava dando, na verdade, não ensinando simplesmente uma reza. Jesus estava ensinando, por assim dizer, irmãos, o caminho das pedras, você entende? O caminho da riqueza espiritual, do bom relacionamento com Deus. A oração do Pai Nosso é um modelo de como deve ser o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, que nos fez família, que nos adotou por meio de Jesus Cristo. E essa oração do Pai Nosso, ela começa com: Pai Nosso que estás no céu. Tema da pregação passada. A Fabiola pregou muito bem aqui, você pode ouvir ela na íntegra, entender e aprender um pouquinho mais. Mas eu preciso fazer aqui uma revisão, bem rapidinho, dessa abertura do Pai Nosso que estás no céu, porque este é o fundamento de toda oração que você dirige a Deus. Todo dia que você for orar, seja andando na rua, dobrando o joelho, levantando de manhã, antes de dormir, no chuveiro, aonde for, este é o fundamento. E essa é a coisa mais importante na oração que nós dirigimos a Deus, Criador dos céus e da terra, ok? É o fato de que Ele é o Pai Nosso que estás no céu. O fundamento de toda oração é a paternidade, irmãos, é a paternidade de Deus, é a paternidade divina. O fundamento das nossas orações é o fato de que Deus é o nosso Pai. Esse é o chão onde nós andamos. Esse é o local onde nós habitamos e existimos. A paternidade de Deus. E saber que você está se dirigindo a um Deus que é Pai, que é teu Pai, isso nos dá segurança. Isso nos dá conforto. Saber que Deus é o nosso Pai. Romanos 8,14 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual vocês podem clamar: Abba, Pai, Paizinho. Amém? Amém. Em Cristo, por causa de Jesus e o que Ele realizou, nós fomos adotados. E naquilo que Jesus veio à Terra para fazer, e de maneira perfeita que Ele realizou, nós já temos garantido o nosso relacionamento com o Pai. Por causa do que Cristo fez. E Cristo não fez meia boca que nem a gente faz. Cristo fez perfeito, sem erro, não precisa ser corrigido e melhorado. Não tem upgrade no que Jesus fez. Foi perfeitíssimo. E com o que Ele fez, Ele já garantiu o nosso relacionamento com o Pai. E por isso que Paulo vai dizer, não foi Jesus quem disse isso, não foi Paulo: todo aquele que veio a mim, de maneira alguma, no Evangelho de João, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Amém? Amém. Nós vamos ao Pai por meio de Jesus. E uma vez que você vai ao Pai, você está garantido. Amém? Amém. Você não será lançado fora.
por causa de desempenho, fraqueza, erros e nem mesmo pecados. Amém? Amém. O seu relacionamento com o Pai está garantido. Sua aceitação por Deus não depende, irmãos, de seu desempenho espiritual, do seu nível de espiritualidade, do quanto que você é santo, beato, você é o quê. Não depende. É bom que você ame a Deus, que você busque, que você pratique caridade, que você ore. Claro, amém. Mas o seu relacionamento com Deus não depende disso. Não é o seu desempenho que determina isso, a sua aceitação. Não está em cima do que você faz. Mas a sua aceitação está totalmente baseada naquilo que Jesus fez, não no que você faz. Amém? Amém. E isso eu posso descansar. Porque hoje eu orei e fiquei feliz, foi um momento gostoso de oração. Mas amanhã eu levantei, sei lá, dormi mal. Você tem insônia? Então você teve insônia, amanhã deu ruim. Eu sabe que não dormiu no outro dia vai ser meio difícil, né? Mau humor, você vai dar umas pisadas nos carros de alguns, você vai ficar bravo. Então foi um dia ruim. No final do dia você vai achar assim, nossa, tô até com vergonha de falar com Deus. Hoje meu dia foi ruim, magoei umas pessoas, eu briguei. Você não precisa disso. Amém? Amém. Porque a sua aceitação não depende do seu desempenho. Você é plenamente aceito. O seu lugar está absolutamente garantido. Você não será expulso, não será jogado fora, não será rebaixado. Amém? Amém, gremistas? Isso é bom, né? Fique tranquilo, porque isso é a garantia. Deus é o nosso Pai. Você não está diante de um estranho. Você não está orando e pedindo favores a alguém que não te ama, a alguém que não se importa com você, ou pior ainda, alguém que te despreza e que você depende. Não! Você está diante de alguém que absolutamente te ama ao ponto de entregar o seu único filho por amor a ti. Amém? E se ele entregou aquilo que é o mais precioso que ele tinha por você, as outras coisas são fichinha. Amém? Você está diante do Pai. Esse é o fundamento de toda oração. E esse Pai não oscila no seu amor, porque não depende dos nossos desempenhos. Orar ao Pai que está no céu é ter a certeza de entrar num lugar absolutamente seguro. Amém? Onde não há igual na face da terra. Mas, isso é o Pai Nosso. Eu precisava dar essa retomada aqui nessa introdução, porque ela é o fundamento. E a gente agora aqui vai estudar a oração toda do Pai Nosso. Mas o fundamento é a paternidade. O tempo todo você está diante do Pai, ora ao Pai. Amém? Mas vamos avançar. O objetivo hoje é falar sobre santificado seja o teu nome. O que oramos, irmãos, quando dizemos a Deus santificado seja o teu nome? Quem sabe? Declaramos que Ele é santo. Declaramos. É mais do que isso. Mas também. Isso a gente fica com vergonha, né? Você está respondendo para você mesmo ali dentro, tá com vergonha de erguer a voz e falar, alguma coisa a gente sabe. Ou não. Aí você ora a oração do Pai Nosso e nem sabe o que está dizendo, né? O que oramos quando dizemos santificado seja o teu nome? O que essa expressão significa? Nós desejamos que ele seja santificado. Ele é santo, mas nós queremos que ele seja santificado. Por aí. Vamos aprofundar mais. Então, para a gente entender essa expressão, que é a oração que nós fazemos, e até porque não é só quando eu oro, especificamente a oração do Pai Nosso pronto, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, eu estou entendendo as coisas que eu estou dizendo na oração, né? Mas também porque isso me ensina eu orar também com outras palavras para dizer a mesma coisa em outro momento, que eu não vou orar a oração do Pai Nosso, mas eu quero dizer a mesma coisa para Deus. Amém? Então, tem dois aspectos para ser observado aqui para a gente entender bem o que significa essa expressão santificado seja o teu nome. Um aspecto é a ação divina.
que está aqui nessa expressão. O outro aspecto é a ação humana, que diz respeito àquilo que eu oro e falo e desejo quando eu estou orando. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu estou dando uma ênfase, estou dando um enfoque na ação de Deus e, por outro lado, na ação humana, na minha ação. Mas vamos lá para entender um pouquinho melhor. Primeiro aspecto que precisa se entender, então, a ação divina. Para entender essa expressão, santificado seja o teu nome. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler do 22 ao 28. Eu vou projetar aqui só o versículo 23. Mas nós vamos ler do 22 ao 28. Ezequiel 36, 22 a 28. Ezequiel, Velho Testamento, profeta maior, depois do livro de Salmos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 ao 28. Olha só, presta atenção aí. Dize, portanto, a casa de Israel. O profeta está se dirigindo aos judeus, o povo de Deus. Nós, o povo de Deus. Assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Santificado seja o teu nome. Jesus era um conhecedor da Escritura do Velho Testamento, ele conhecia Ezequiel. E aqui Ezequiel está dizendo que, em primeiro lugar, que a gente precisa entender, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, na oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, a ação de santificar o nome de Deus é uma ação do próprio Deus. Não sou eu, irmãos, nem você, que santifica o nome de Deus. Deus é santíssimo. Ele é todo santo e todo puro. Amém? Só Ele pode santificar. Nós não santificamos o nome de Deus. Então diz respeito à ação divina. Santificado seja o teu nome, que é o que Deus faz. Um equivalente a isso seria nós chamar santificado seja o teu nome de missão de Deus. Nós temos a nossa missão, mas Deus também tem missão. Deus também está fazendo uma tarefa e algo no mundo. Quando nós pensamos no santificado seja o teu nome, num primeiro momento, uma parte da moeda eu tenho que pensar na missão de Deus. Ou seja, eu estou falando aqui, eu estou orando a respeito do grande plano de Deus. Quando eu oro santificado seja o teu nome, eu estou orando a respeito do reino de Deus. Eu estou orando a respeito da vocação, da tarefa e da missão de Deus salvífica, de vir e dar um novo coração, de colocar o seu espírito, de transformar a terra, de resgatar o seu povo. Santificado seja o seu nome é a ação do próprio Deus em tornar o seu nome grande entre as nações. Olha o versículo 23. O versículo 23 diz: os gentios saberão que Deus é o Senhor, que Deus é Deus. Por quê? Porque Deus está santificando o seu nome. E à medida que Ele santifica o seu nome, a sua missão, a sua tarefa, o grande plano de Deus de redimir, de salvar as pessoas, os gentios saberão
Amém? Santificado seja o seu nome, é a vontade de Deus prevalecendo na terra. É o reino de Deus que chegou de forma pequena, mas que vai crescendo. Não é a minha conduta, irmãos. A gente pensa nisso. Não é a minha conduta, não é a minha vida que torna o nome de Deus santo. Não é. Ou mais santo. Se você acha, quer dizer que você não está com toda essa bola, irmãos. Você não está podendo. Não sou eu que faço isso. Eu não tenho poder. Eu não tenho capacidade de santificar o nome de Deus. Mas uma coisa eu posso. Uma coisa você pode. Você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém? Deus está santificando o seu nome. Deus está redimindo toda a terra. Deus veio por meio de seu Filho salvar a humanidade e libertar a criação do cativeiro do pecado. É isso que a Bíblia ensina. E você pode fazer parte da grande história de Deus. Amém? Você pode se unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Quando eu oro, santificado seja o seu nome. Você está dizendo para Deus: Deus, eu sei que o homem pecou, deu as costas, mas o Senhor bolou um plano maravilhoso, está redimindo a terra. E eu não quero ficar na arquibancada, eu não quero ficar no Netflix, eu não quero ficar em casa, eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Amém? Amém. Quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, nos nossos dias, nos meus dias. Santificado, Deus, seja o teu nome. Não quero ficar vendo a banda passar. Eu quero ser da banda. Fala aí com os irmãos. Amém? Amém. A missão é de Deus. Só Ele pode santificar o seu nome. Mas Ele nos chama para fazer parte desta missão. Ele nos chama para nos juntarmos a essa grande obra de salvação. Como? Sendo a voz dele na terra, proclamando o Evangelho, ajudando o necessitado, estendendo a mão, sendo mão dele que abraça, que acolhe, que leva uma cesta básica, que leva um cobertor, que tira da rua, que socorre, sendo a mão de Deus, sendo os olhos de Deus, as pernas de Deus, fazendo parte do que Deus está fazendo na terra. Quando oro, santificado seja o teu nome, eu reconheço que existe uma grande história por trás de tudo. Que existe algo que nós podemos chamar de um pano de fundo da história. Ou o pano de fundo da história das nossas vidas. Você está de olho só na sua história. No seu casamento, no seu trabalho, na busca da prosperidade, na sua felicidade. Mas aquele que ora e sabe que está orando, santificado seja o teu nome, sabe que não é só isso que existe, que não diz respeito só a você. Porque por mais que exista a sua história de vida, existe uma história que é maior que a sua história e que é o grande pano de fundo. Amém? Amém. De um Deus que entrou na história. E que tem uma história que é muito maior do que a sua história. E quando você ora, santificado seja o teu nome, você está dizendo: Deus, eu não vou ficar com uma visão míope da vida, olhando só para o meu umbigo e para o meu mundinho. Me ajuda a olhar além do meu umbigo. Ajuda-me a ver a grande história que está acontecendo. Amém? Amém. Essa história, que é a nossa história, irmãos. A sua história, você nasceu, você estudou, trabalha, tem filhos, né? tem uma agenda, tem coisas que diz respeito à sua vida. Isso é a pequena história. Ok? Ela é a pequena história. E o cristão que entende o chamado de Deus que Jesus fez e que no seu coração queima isso, ele olha para a
a pequena história, mas não só para a pequena história, ele vê a pequena história dentro da grande história. O nosso problema é que a gente olha para a nossa história como uma história paralela. Eu estou aqui tocando minha vida, tentando enriquecer, ganhar o pãozinho, na fila do pão, correndo para lá e para cá, e Jesus está correndo para lá, tentando endireitar o mundo, salvar as pessoas. E daqui a pouquinho, no final de semana, né, tem culto, domingo essas histórias se cruzam. Né? A gente vai na igreja, essas histórias se cruzam, e depois na segunda-feira de novo elas se separam, porque eu vou tocando a minha vidinha, e eu não quero nem saber do que Deus está fazendo, não quero saber se eu posso conciliar o que eu estou fazendo com o que Ele está fazendo. Não, nós estamos tocando a história pequena, paralelamente à grande história. Um ateu faz isso. Agora não, você não é um ateu. Jesus Cristo nasceu no seu coração. Amém? Amém. Você sabe que Ele é real, que Ele faz parte, e você tenta ver a sua pequena história dentro da grande história. Na verdade, às vezes a pequena história ela se esgota de sentido. Mas quando você olha para a grande história, a sua pequena história nunca perde propósito de sentido. A vida que Deus nos deu não se resume à busca da felicidade e à realização dos nossos sonhos. O trabalhar duro todo dia, estudar para ser algo na vida, o casar para ser feliz, ter e cuidar de filhos, adquirir bens, coisas, enriquecer, isso está na história da vida. Não estou dizendo para vocês que isso é errado. É a pequena história, a nossa história. O pecado e o erro, e não entender a própria oração do Pai Nosso, é você ficar só na pequena história, sem ter uma visão de longo alcance, que vá além da sua pequena história. O fato é, irmãos, que a história das nossas vidas não pode ser separada da grande história. Não pode. Amém. Amém? Amém. Eu tenho sonhos? Tenho. Posso correr atrás deles e lutar por eles? Pode. Mas a todo tempo você está perguntando: o que isso vai ajudar com o reino de Deus? De que maneira isso colabora com aquilo que Deus está fazendo no mundo nesses dias? Amém? Amém. Eu vou casar, eu vou ter X filhos ou não vou ter filhos. Por quê? De que maneira isso colabora? De que maneira isso afeta e tem a ver com o reino de Deus? Eu estou com um carro bom, estou com vontade de trocar um carro. Pode? Pode. Mas você pergunta: Deus, de que maneira isso ajuda? De que maneira isso colabora? De que maneira isso de alguma maneira acrescenta naquilo que você está fazendo? É não perder o pano de fundo, de vista. O fato é que essas coisas não podem ficar separadas então da grande história. E a grande história, gente, é que Deus, só existe um Deus. Deus único e verdadeiro. Ele criou todas as coisas. Ele criou o universo, Ele criou os planetas, Ele criou as galáxias, Ele criou a Via Láctea, Ele criou a planeta Terra, Ele plantou um jardim, Ele construiu esse país, Ele colocou a humanidade ali. Mas o fato é também que a humanidade não quis viver segundo o padrão de Deus e se rebelou com Deus, deu as costas para Deus. E daí só deu ruim. A humanidade só andou nas trevas, na escuridão, e foi de mal a pior. Mas Deus não depende do nosso desempenho para nos amar. Ele, que é bondade e misericórdia, estendeu a mão, nos amou tanto que enviou seu Filho por amor à humanidade, para nos tirar do atoleiro do pecado e redimir a sua criação. E é isso que Deus fez, e é isso que Deus está fazendo. Essa é a grande história. Nossa vida não deve ser uma história diferente, nem paralela, e muito menos concorrente. Toda a nossa vida precisa contribuir com a grande história, irmãos, de amor que Deus está travando. Toda vez que oro, santificado seja o teu nome, eu falo para Deus que sei que toda a minha vida serve a um propósito maior. Amém. É isso que você estava orando. Deus, eu sei que a minha vida serve a propósitos bem maiores daqueles que eu elegi para serem os propósitos da minha vida. E se necessário for, eu abro mão dos propósitos menores. Era isso que você estava orando quando ele dizia: santificado seja o meu nome. Sabia que era isso que você estava dizendo? Você tem coragem ainda de orar? Santificado seja o meu nome?
Deus, eu quero muito ser feliz, eu quero ter família, eu quero trocar de carro, eu quero passar no tal concurso, eu quero ser promovido, eu quero fazer tal viagem, coisas de ser humano, nós temos desejos, anseios, não está errado. Mas aquele que entende a grande história, o que Cristo fez, ele olha para o pano de fundo, e ele diz, Deus, eu tenho esses apetites, esses desejos e essas vontades, mas eu sei que eu sirvo a uma causa e a um propósito maior, e se necessário for, eu abro mão de algum desses propósitos menores. Santificado seja o teu nome. Amém? Amém. A maneira correta de se relacionar com Deus é tendo esse propósito no horizonte, irmãos. Como meta, como alvo, como destino. De trabalhar naquilo que Deus está fazendo, de participar da história que Deus está realizando na terra de alguma maneira. Ajudando o necessitado, socorrendo alguém próximo de você, dentro da família, abençoando vidas, por meio da oração, do jejum, participando do reino, da igreja do Senhor, de maneira correta, séria, responsável. Então, irmãos, isso é participar da grande história. E é isso que eu estou orando quando eu digo, santificado seja o teu nome. É como se isso fosse um prumo. Quem aqui entende prumo? Eu não entendo nada de prumo. Nunca usei um prumo, mas eu já vi, cordinha, põe ali para ver se está retinho a parede, se não vai dar ruim. Irmãos, santificado seja o teu nome na oração, é como um prumo das nossas orações, é para ver se as nossas orações estão combinando com o grande plano de Deus, com a grande história, ou nós estamos desalinhando e transformando as nossas orações em puro egoísmo, só voltado ao nosso pequeno reino, ao nosso umbigo, às nossas necessidades, esquecendo do resto. Santificado seja o seu nome, dizer, Deus, eu sei que tem algo maior do que a minha vida, eu sei que tem algo que vai muito além do que está aqui agora. Eu tenho necessidades, mas eu sei que tem gente que tem mais necessidade. Deus, ajuda-me a ser resposta e abençoar de alguma maneira, a fazer parte da sua história. Quando oro, santificado seja o teu nome, estou conformando a minha visão de vida, a minha visão de mundo, com a visão de Deus, de vida e de mundo. Se o chão do meu relacionamento é a paternidade de Deus, que é algo maravilhoso, saber que é a esse Deus que eu me relaciono, e está garantido, o fluxo dessa relação, para onde ela caminha, para onde ela vai, o propósito dessa relação, é a glória do nome santo de Deus no mundo. Amém? É a glória do nome santo de Deus na terra. Quando oro, tenho que ter em mente isso, irmãos. Tenho que julgar minhas orações por esse aspecto. Isso que eu tenho orado e pedido a Deus, glorifica a Deus, contribui, abençoa a terra. Sua vida, meu irmão, faz parte de uma linda história de amor, travada a um drama lindo, que a gente só conhece partes, mas um dia a gente vai ter inteirinho essa longa metragem, mas é a linda história de amor sendo desenrolada na terra. Você faz parte, só que as suas orações precisam alinhar-se a ela, as suas orações precisam revelar que você faz parte dessa grande história de amor. Irmão, segundo e último aspecto que você precisa entender quando ora santificado seja o teu nome, é a ação humana. O versículo 23 diz, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios. Que vocês, Israel, povo de Deus, crentes, que vocês profanaram no meio deles. O primeiro aspecto é o divino. Deus é que santifica o seu próprio nome. Agora, o segundo aspecto, irmãos, é o humano. O outro lado da moeda. É aquilo que eu faço. Quando oro, santificado seja o teu nome, estamos pedindo a Deus que toda a nossa vida, passando pelos pensamentos, passando pelas palavras e passando pelas ações, sejam pensamentos corretos,
pensamentos dignos, que exaltem e glorifiquem a Cristo. De tal maneira que o nome santo de Deus não seja blasfemado por minha causa. De tal maneira que o nome santo de Deus não seja sujado por causa das minhas ações. Quando oramos, santificado seja o seu nome, estamos pedindo a Deus, porque nos entendemos pecadores e falhos. Estamos pedindo a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para honrarmos esse nome santo de Deus que nós carregamos em nossas vidas. Você não é um filho de Deus, nascido de novo, entregou sua vida a Cristo. Então você carrega esse nome, como você carrega o Schmidt, como você carrega o Ferreira, como você carrega vários nomes. E quando você faz uma besteira, é o nome de toda a sua família que você joga na lama. Você carrega o nome de Deus. E quando você ora, santificado seja o teu nome, se Deus me dá graça. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu faço coisas erradas, me ajuda, Espírito Santo de Deus, para que a minha vida seja correta. E eu não faça os outros blasfemarem o teu santo nome, por causa das minhas atitudes. Amém. Quando oro, santificado seja o teu nome, eu assumo, irmãos, como meu maior interesse aquilo que é o maior interesse de Deus. O maior interesse de Deus é a sua própria glória. O maior interesse de Deus é aquilo que Ele está fazendo, santificar o seu nome. Amém? Amém. E quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo para Deus, Deus, santificar o teu nome é o seu negócio, é o seu maior interesse. E esse também é o meu. Eu coloco isso acima de todos os outros interesses, eu tenho vários, o Senhor sabe. Mas esse é o maior interesse. Qualquer outro interesse meu que conflite com esse, não me dá. Não deixa acontecer. Eu coloco o interesse de Deus acima de todas as coisas. E por isso, nós oramos, antes de orar, pedindo o pão nosso de cada dia, nós oramos, o santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Nós oramos antes isso, porque nós alinhamos o nosso coração, nós corrigimos nossas motivações, nós realmente nos colocamos diante de Deus como servos, como devedores, como apaixonados, como alguém que precisa dele e que quer alegrá-lo, que quer satisfazê-lo acima de tudo, acima da sua própria vida, acima até mesmo da sua própria alegria, se preciso for. Então por isso que nós oramos antes disso, antes de começar a pedir o pão nosso de cada dia. Porque assim eu estou dizendo que meu maior interesse é o interesse de Deus. Maior até mesmo que minhas maiores necessidades, irmãos. O pão. O pão era a coisa mais importante para as pessoas na época de Cristo. Era a principal refeição. Hoje é o arroz e feijão. Naquela época era o pão. Era o prato principal. A coisa mais importante. A maior necessidade. E está vindo aqui depois de ter uma necessidade maior, que é a glória do nome santo de Deus. Porque realmente existe um perigo, irmãos. Realmente existe um perigo. O perigo de focar primeiro e às vezes unicamente nas coisas que são do nosso interesse. Os nossos sonhos, nossos desejos, nossas necessidades, nossas angústias, coisas que precisamos. E a gente foca nisso e ora só isso e se concentra só nisso. Existe o risco de sempre orarmos da seguinte forma: Deus, Pai nosso, dá-me o pão de cada dia, dá-me o perdão dos meus pecados, livra-me do mal, dá-me saúde, felicidade, dá-me isso e aquilo. E esquecermos de que existe algo mais importante do que isso. Não que isso não seja importante, só existem coisas mais importantes. Mas esta não é, essa oração basicamente centrada nas nossas necessidades, na nossa história, esquecendo a grande história. Essa não é a forma que Jesus disse para orar. Ele disse: quando vocês orarem, quem saber o caminho das pedras, da riqueza espiritual, do bom relacionamento com Deus, eu vou dar para vocês. Orem desta forma, orem deste jeito. Ah, mas eu tenho um jeito. Não, então não vai dar certo. Orem desta forma. Estou dizendo que você tem que repetir a oração do Pai Nosso 1000 vezes, entendeu?
Jesus ali estabeleceu uma forma, um relacionamento baseado na paternidade, um relacionamento que está mais preocupado com a glória de Deus do que com a sua glória, um relacionamento mais baseado nos interesses de Deus do que nos seus interesses, um relacionamento que sabe que Deus acode e ajuda os seus, mas que está ainda assim disposto a abrir mão daquilo que você deseja para que o desejo de Deus aconteça. Então, focado só nas nossas coisas, não é a forma que Jesus ensinou. Apenas nos interesses pessoais. Se for assim, a nossa oração só serve para tirar proveito de Deus, né? Uma oração oportunista. Muitas vezes criticamos a teologia da prosperidade, mas as nossas orações é pura teologia de prosperidade. Você está só focado em si e usando Deus como um meio, porque isso que a teologia de prosperidade faz. Deus não é o objetivo final, Deus é só a maneira de você alcançar bens e riquezas. Mas às vezes a nossa oração revela isso. A gente critica a teologia da prosperidade, mas a nossa oração é pura teologia da prosperidade. A gente apenas usa Deus, porque é só focado nos nossos interesses e não queremos saber dos interesses do Pai. Então não podemos falar da teologia da prosperidade. Então, antes de pedir pelo pão, proteção, saúde, empregos, que está certo, por isso que está na oração do Pai Nosso, e nós vamos falar dela ainda em alguma outra pregação, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a honrá-lo. Que Deus nos dê graça, o seu Espírito nos capacite a louvá-lo em tudo que fizemos. E também em tudo que deixamos de fazer, mesmo que nos custe algo. Devemos pedir a graça de não jogar o bom e santo nome de Deus na lama, por causa de decisões, escolhas, ações. A graça de não denegrir o nome de Deus diante das pessoas. Repito, quando oro, santificado seja o teu nome, eu estou pedindo, do lado humano, para graça para honrar o nome de Deus e a imagem que eu carrego. A pior coisa, não sei se é a pior coisa, mas é bastante chato e bastante triste isso. Quando isso acontece, é quando as pessoas ao nosso redor, pessoas que nos conhecem, pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas do nosso círculo de trabalho, pessoas do nosso círculo familiar, as pessoas que nos conhecem dizem, e pior ainda quando dizem com razão, porque às vezes não tem razão, mas quando dizem com razão, e olha aí o que o crente está fazendo, eles gostam de dizer isso, né? Mas triste quando eles dizem com razão. Olha aí o que estão fazendo aqueles que se dizem cristãos. Estão lá na igreja todo domingo. Quem dera tivesse todo domingo, mas nem, né? Mas olha lá, estão todo domingo na igreja e olha o que estão fazendo. Existe um fato triste que precisa ser mudado. Muitas pessoas, elas têm saudade de Deus, mas não do seu povo. Por causa dos maus procedimentos, por causa de não praticar a caridade, de não saber ser bondoso, misericordioso, de não demonstrar o caráter de Cristo, de não agir como Cristo agiria. Então as pessoas querem se aproximar de Deus e têm saudade de Deus, às vezes já tiveram um tempo com Deus e estão distantes, elas têm saudade de Deus, mas não têm saudade do seu povo. Infelizmente, muito do seu povo dá mau exemplo e mau testemunho. E quando eu oro santificado seja o teu nome, eu quero que a história de Deus avance, eu quero que Deus cada vez mais salve pessoas, endireite o mundo, volte para buscar os seus, né? Mas eu também estou pedindo para Ele, para que Ele me santifique. Quando eu clamo por santificado seja o teu nome, eu também clamo por santificação pessoal, para que Deus me dê graça e força para resistir às tentações, para resistir os apelos, as facilidades que existem por aí, que me levam a alguma prática pecaminosa. Me ajuda, Deus, é isso que eu estou dizendo. Me socorre, me dá graça. Eu quero honrar o nome que eu carrego no peito e no coração, o nome que me dá vida e que me dá vida eterna. Por isso, a primeira coisa que o Senhor nos ensinou a pedir a Deus Pai é justamente que possamos colocar os nossos caminhos em harmonia com a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus que está acontecendo no santificado seja o teu nome, e existe também a minha ação. E eu estou orando para que a minha ação
se harmonize com a ação de Deus. A nossa vida deve ser uma vida tal que Deus não seja envergonhado, irmãos, por causa da nossa causa, nem o seu santo nome blasfemando. Isso significa que devemos procurar ser cristãos, filhos, pais, profissionais, empregados, patrões, amigos, seja o que for, obedientes a Deus, tementes a Deus, dedicados na sua piedade ao Pai, porque à medida que você conhece mais de Deus e se aprofunda em Deus, você vai crescendo como ser humano. A verdadeira humanidade floresce quanto mais próximo e mais você anda com Deus. Mais distante de Deus, a verdadeira humanidade murcha, some e o bicho aparece. Santificado seja o teu nome. É esse clamor que diz: Deus, o Senhor está fazendo algo lindo e eu não posso ver, e eu não quero só focar na minha história, eu quero fazer parte. Me use. E também é: Deus, à medida que o Senhor me usa, eu faço parte, ajuda-me a te honrar, ajuda-me a fazer aquilo que louve e alegra o seu coração, ajuda-me a vencer o pecado e as tentações, ajuda-me a praticar o bem, a caridade, ajudar as pessoas. Pense nisso, irmãos, pense nesses dois aspectos, a ação divina e a ação humana. Amém? Amém. Vamos orar sobre isso. É isso que nos ensina essa parte da oração do Pai Nosso. Senhor Jesus, estamos aqui tentando se aprofundar mais e aprender um pouquinho mais com riqueza e detalhes o que o Senhor nos quis ensinar e qual que é a forma de nos relacionarmos corretamente com o Senhor, para usufruirmos e termos uma riqueza maior de vida espiritual, de relacionamento contigo. E vimos aqui sobre o santificado seja o teu nome, a respeito, Deus, da obra grandiosa e poderosa que o Senhor está realizando na terra, Deus, da qual nós já estamos incluídos e que nós queremos fazer parte, contribuir de alguma maneira nessa grande história. Que quando for contada essa história, Deus, no fim dos tempos, tenha lá, Deus, um fascículo, tenha lá, Deus, uma vírgula, tenha lá, Deus, alguma coisa que nós, enquanto nossa passagem nessa terra, contribuímos, Deus, para a grande história que o Senhor está fazendo. Nós queremos fazer parte. E também, Deus, queremos glorificar o teu nome com as nossas vidas. Queremos sim, Deus, que as pessoas amem mais o Senhor, que os gentios te conheçam por meio das nossas vidas. Bem verdade, Deus, que somos pecadores e às vezes, Deus, nós falhamos. Às vezes, Deus, nós entristecemos o Senhor. Às vezes, Deus, nós fazemos coisas que nós não devíamos ter feito. Deus, e nós te pedimos perdão por isso. Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor estende perdão, que a nossa posição diante do Senhor não muda, e por isso, Deus, queremos voltar, Deus, a agir da maneira correta, a abandonar o pecado, os vícios e glorificar a Ti. E porventura, Deus, quando errarmos, que possamos nos arrepender dos erros, Deus, abandonar os erros e voltar à prática que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, como povo do Senhor, Deus, queremos nos distanciar do mau exemplo do povo de Israel, que levou o Seu nome a ser blasfemado diante dos gentios. Deus, nós queremos que o Seu nome seja elogiado, que o Seu nome seja admirado e bendito, Deus, no meio da nossa família, na nossa vizinhança, no meio dos amigos do futebol, dos amigos do trabalho, Deus, em todo o tempo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Oramos, santificado seja o Teu nome. Amém. Amém, queridos? O que vem depois? Pai nosso que estás no céu, santificado seja e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Anda bem parecido com o santificado seja o teu nome, mas essa é a outra parte que eu vou estudar aqui domingo que vem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, aqui na terra como no céu. Pode ser feita a nossa também, a questão é que a nossa tem que ser igual a dele. Amém? Amém. Então, para terminar aqui o nosso culto, queremos passar aqui alguns avisos bem importantes aos irmãos. O primeiro deles é o aviso da contribuição, né? Nós somos uma comunidade, um projeto voluntário, sem fins lucrativos.
objetivo, o que se arrecada aqui não é para enriquecer ninguém, é para se manter o que existe. Então a gente precisa da sua oferta generosa, da sua contribuição, para manter o trabalho, a igreja e outros trabalhos e outras frentes que a gente apoia de projetos missionários, né? A igreja aqui, de tudo que ela arrecada, ela dá 40% para projetos missionários fora de Passo Fundo. Então, contribua, seja fiel, com regularidade, abençoe o reino de Deus, tá bom? Vindo nos cultos, você pode contribuir, você pode fazer isso também através de depósito aí nas contas da igreja, tá bom? Irmãos, também, terça-feira nós temos pequeno grupo, só que não nessa, né? Esse pequeno grupo da terça acontece de 15 em 15 dias, e nessa terça-feira não teremos. Aconteceu terça passada, foi aqui na igreja, foi muito, muito gostoso. Então, terça é a terça que nós não temos, tá? Mas no sábado é o sábado que tem, que também é um grupo que se reúne a cada 15 dias, e esse é o sábado que tem pequeno grupo, às 20 horas, ok? O princípio está marcado lá para a minha casa. A esposa viajou, agora nós vamos fazer festa. Então, sábado, o pessoal aí que tem participado desse pequeno grupo no sábado, quem não foi, quiser participar, é muito bem-vindo, tá bom? Sábado, 20 horas, reunião lá na minha casa. Espero vocês, mesmo que neve. Não vai. Irmãos, aí, liderança da igreja, do presbitério, diretoria da igreja, nós temos uma reunião. Anunciamos que seria na quarta, mas em função de algumas viagens e compromissos, dificuldades de alguns irmãos do presbitério, nós mudamos essa reunião para sexta-feira, 8 horas. Os irmãos da diretoria, presbitério ou líder de um ministério são convocados, é uma obrigação, você tem uma posição na igreja. Mas essa é uma reunião aberta para todos que querem vir deliberar, conversar e falar sobre, estar aqui, aprender, né, e ajudar. Sexta, 20 horas, tem reunião aqui na igreja e todos são bem-vindos. No sábado tem a atividade do Sub-18, nossos adolescentes, pré-adolescentes que têm se reunido e tem sido uma bênção, amém? Todo sábado, 6 da tarde, você pode enviar os filhos, você pode enviar sobrinho, né, parentes, se quiser, é só trazer, tá bom? Eles ficam aqui das 6 até as 7h30, mais ou menos. Tem estudo, atividades, lanche, e tem sido bem edificante. Irmãos, e o último aviso que eu preciso dar aqui para vocês, para quem possa interessar, é que nós vamos começar uma classe de novos membros aqui na comunidade para receber pessoas que queiram tornar-se membros oficiais da igreja. Então, se vocês conhecem alguém que está aqui na comunidade, que é novo, que pode estar interessado, são 4 encontros. Nós estamos abrindo a inscrição, já temos um casal inscrito, vai começar oficialmente dia 24, já está escrito esse casal antes de eu começar a divulgar, porque eles se inscreveram antes de desistir que eu estou abrindo a classe. Então vai começar dia 24 de julho, eu tenho encontro em julho, eu tenho encontro em agosto, setembro, outubro e em novembro, se os irmãos perseverarem, né, participarem direitinho, em novembro recebemos aí alguns irmãos como novos membros na comunidade. Então você que quer fazer parte dessa turma, precisa me contactar, tá? Pode ser aqui, pessoal, pode ser pelo WhatsApp, tá joia? Dizendo eu, pode escrever meu nome, estou dentro. Então nós vamos divulgar aí até dia 17 de julho, porque dia 24, mais um mês mais ou menos, a gente começa essa classe. Vai ser aqui na igreja, sempre aos domingos, 6 da tarde, 1 hora de reunião, né? E aí termina antes do culto, tá? É uma reunião por mês. E é isso, então dê o seu nome, tá bom? Era isso, irmãos. Então, queremos fazer mais uma oração para terminarmos o culto, nos despedir na paz de Cristo. Que Deus abençoe você com uma ótima semana. Senhor Jesus, com um coração grato por nos dar a liberdade de nos reunirmos e estarmos, inclusive, num país onde temos a liberdade, onde não nos é tirado, Deus, esse privilégio de nos reunirmos com outras pessoas, de portas abertas, para cultuar a Ti. Foi bom, foi gostoso estar com os irmãos e com a igreja, cultuar neste local a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor está no meio do Seu povo, quando o Seu povo se reúne. Obrigado pelas dádivas e tudo que o Senhor derramou e deu a cada um de nós nessa noite. Nos alegramos e voltamos para casa, Senhor, felizes com o Senhor e com a Sua palavra. Que ela frutifique em nós e que possamos praticar isso e que possamos crescer no compromisso, na intimidade contigo, na piedade com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te proteja.
Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe encha de paz. Amém? Ótima semana. Não saia daqui sem cumprimentar aí, dar um abraço, nem que seja uma cotovelada santa, né, no seu irmão. Ótima semana a todos.